Começando mais um Falha de Cobertura e é crise no Corinthians, crise no Fortaleza, crise no Flamengo, crise no Sport, crise no Bahia, crise no Botafogo, crise no Fluminense, crise no Atlético, crise no Santos, crise nos Estados Unidos, crise na Argentina e, é claro, é crise no Galo! Nunca provaram nada contra mim. Eu estive por um curto período no Maranhão para contestar um exame de DNA que deu um falso positivo. Isso pode acontecer, sim, mas é muito comum. E eu ganhei essa camisa, Serginho, olha só, do clube Motoclube de São Luís do Maranhão. Belíssima camisa. Belíssima camisa. Gostaria de agradecer ao povo do Maranhão, de São Luís, que me deram essa camisa, mas também avisar que não vão contar a minha opinião. Não é me agradando com o presente, Serginho, que essa mesa vai se dobrar por causa de favores. Boa noite, professor Serginho da Pereira Nunes. Serginho da Pereira Nunes. Professor, eu tenho certeza disso, que você não vai se calar, Daniel, porque eu confio em você. Inclusive, quando você me pediu para esconder aquele corpo que foi atropelado, eu acredito em você. E eu acredito agora. Muito bem, Serginho. De qualquer forma, eu pude acompanhar, as movimentações do futebol maranhense de perto, em loco, e posso afirmar e cravar aqui, com a consciência tranquila, que o Motoclube tem treinado muito bem, é um grande time e vem forte para o ano que vem. Até porque esse ano foi eliminado da Copa do Nordeste na primeira fase e também ficou de fora da Série D do Campeonato Brasileiro, ou seja, está com o tempo completamente livre para treinar, se dedicar a um 2026 brilhante, eu tenho total certeza disso. Professor Serginho, vitória do Atlético Mineiro com gol de Igor Gomes, mas o meu destaque aqui foi, como é de se esperar, nos Jogos do Atlético, o atleta Hulk, que destaque mesmo poupado. Com certeza. Poupado desse jogo, porque durante a semana, na vitória sobre o Flamengo pela Copa do Brasil, ele sentiu muito os novos refletores do Maracanã. O atleta foi castigado pela luz, eu temi, Serginho, por um momento, que ele voltasse para o segundo tempo de óculos escuros, Serginho, e sunga, e besuntado em cenoura e bronze, Serginho. Talvez até trazendo um milho aí que ele pudesse ter comprado no intervalo. E eu não sei se isso é permitido pela FIFA. Com certeza, Isso se preocupa porque o atleta Hulk de sunga, besuntado de óleo, corre o risco dele ficar sexy demais. Ele tem uma sensualidade bastante intensa. Quando a pessoa é assim, Serginho, não pode andar de sunga por aí. Porque fica com sensualidade agressiva. As pessoas têm medo, ficam assustadas. Não, até porque eu não acho que haja uma sunga que caiba no atleta Hulk, entendeu? E outra coisa, ele deve perder muita roupa também. Qualquer coçada nas costas, boba, ele perde uma blusa. É por isso que ele está sempre reclamando, Provavelmente é por isso. Já faz uma refeição, já perde uma calça jeans. O confortável para ele, na minha opinião, seria ele só andar trajando vestido, Serginho. Mas, infelizmente, ainda há muito preconceito no futebol. Serginho, vamos falar aqui de futebol. O que mais tem me chamado a atenção no Atlético Mineiro são os vários jogadores, a gente vem acompanhando isso aí nos últimos dias, nas últimas semanas, vários jogadores cobrando dívidas, tentando o mais rápido possível sair do Galo. Inclusive o atleta Rony, insatisfeito por não receber, já estuda tomar uma atitude extrema e ir para o Corinthians, Serginho. E eu gostaria de deixar um questionamento aqui, uma pergunta para você, para o Rony. Fugir dessa situação de não receber no Galo para não receber no Corinthians, pode ser uma boa solução para o jogador? Para o jogador, sim, entendeu? Mas é perigoso para o clube. Para o clube do Galo. Porque esse tipo de estratégia é perigosa. E é só a gente observar os históricos das transações, Daniel. O Galo já mandou para o Palmeiras o atleta Paulinho, um jogador que aí tinha uma contusão crônica, que seria mais uma contratação de desfalque, termo cunhado por você no programa passado, que já está se espalhando na imprensa especializada. Sem dar os créditos ao Fábio Clube. Exatamente. Como de costume, Como de costume, já estou vendo jornalista citando isso em programa aí da imprensa dita especializada. Agora, quando isso aconteceu, do Paulinho ser transferido para o Palmeiras, numa contratação de desfalque, o que o Palmeiras fez? Ele respondeu na mesma moeda. Ele mandou para o Galo o atleta Rony, que tem um problema crônico de ser o Rony. Então, essas transações nem sempre dão certo. E tem mais, Serginho, eu digo mais. Quando, por acaso, nos citam,
não sei se você já, eu nem sei se eu deveria falar isso, porque não sei se você com a sua desafio da leitura, não sei se nem viu isso. Eles se referem a nós como comediantes, Serginho. Não posso acreditar. Esse é o nível da falta de respeito no jornalismo esportivo hoje. Me entristece. Bom, vamos voltar aqui a falar do Atlético Mineiro, vamos voltar a fazer o que a gente faz de melhor, que é entender o futebol brasileiro. E vamos te obrigar a pautar esses rapazes. Parece que o Atlético também deve a outro atleta importante, que é o atleta Scarpa, Serginho. Também tem dinheiro a receber, mas aí, nesse caso, eu nem culpo o clube, né? Aí eu já acho que é o caso de alguém orientar esse rapaz Scarpa, porque ele tá tomando um calote atrás do outro, Serginho. Não, com certeza, porque uma pessoa também que acredita na promessa de um rendimento de mais de 20% ao mês em Bitcoin do atleta William Bigode, Daniel, ele acredita em qualquer coisa, até em dirigente do Atlético. Tanto é que o Scarpa caiu num golpe muito pior que o das Bitcoins do William Bigode, que é o golpe de você jogar no Atlético Mineiro. O Scarpa, Serginho, esse sim teria sido um bom reforço pro Corinthians, tá? Com certeza. Esse sim encaixaria bem ali, seria bom pro Corinthians, seria bom pro próprio Scarpa, pro próprio futebol dele. Porque ele anda muito frio, Serginho, em campo, ele precisa voltar a ser aquele jogador mais desesperado de antes, que ia atrás da bola como quem vai atrás de um prato de criptomoedas. E o Corinthians hoje é o clube que, no Brasil, mais proporciona esse desespero financeiro aos seus atletas. Só me preocupa, Daniel, se ele for parar no Santos. Aí me preocupa. Porque um atleta tão vulnerável assim em termos de decisões financeiras, ali, naquele ambiente de jogatina, Daniel, de pôquer, próximo ao pai do Neymar, eu tenho medo do pai do Neymar fazer uma maldade financeira com esse garoto, esse garoto Scarpa. Falou Santos, Serginho? Falamos em Santos? Falamos em Santos. Santos! Santos que nessa rodada joga contra o Juventude hoje, segunda-feira, enquanto o programa estiver ainda ao ar, ou seja, ali num ponto cego da tabela, que é o dia da segunda noite, que não é o jogo que não é coberto pela falha de cobertura. Então corre o risco do torcedor do Santos, e principalmente do Juventude, não compreender essa partida. Mas é o problema do dirigente que marca um jogo para segunda-feira, sabendo que a gente não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Bom, então o torcedor está sozinho nessa, os torcedores, mas temos informações aqui, Serginho, sobre o Santos, que voltou-se a se falar em Sampaoli no Santos, Serginho. Ou seja, o clube voltou a chegar naquele ponto da crise, da má fase, em que o soco na cara parece o caminho mais razoável. Mas aí a chance de Neymar se lesionar vai aumentar. Vai. Porque Neymar, ele ainda não está em condições de tomar um soco na cara em alto nível. No nível que a comissão do São Paulo exige, que a gente sabe que é um nível alto, Daniel. Vocês viram o que eles fizeram com o atleta Pedro e tudo o que aconteceu. Ele está sofrendo as consequências disso até hoje. Exatamente. Foi sacado, ficou no banco, voltou, fez um gol deitado. Deitado. De tão mal preparado fisicamente que ele está. Exatamente. E nunca mais se recuperou. Agora, a previsão que o Neymar esteja bem para tomar um soco na cara, atualmente é só em dezembro, Daniel. Então talvez não dê tempo do São Paulo fazer alguma coisa. Eu acho que o São Paulo, se ele realmente chegar agora, antes de dezembro, antes do Neymar estar preparado fisicamente, o que o pai do Neymar deve fazer é pedir pro atleta Rollheiser ser agredido no lugar do Neymar. Para quem não sabe, o Rollheiser é um atleta argentino que tem a função de ser o Dedé Santana do Neymar no Santos, Serginho. Agora, falando de Neymar, Daniel, eu trago a informação aqui, uma apuração minha, que ele foi eliminado, Daniel, essa semana do torneio de pôquer BSOP. PSOP. O Brazilian Series of Poker, que ele estava disputando ali num hotel em São Paulo, entendeu? E isso vai deixando a torcida santista preocupada, porque o Neymar está sendo eliminado de todas as outras competições que ele joga, Daniel. Então tá começando a faltar esporte pro Neymar e ele vai acabar se concentrando só no Santos, Daniel. Isso preocupa o próprio Santos. Com certeza. Né? O próprio Santos vai sofrer as consequências disso. E eu tenho informações de atletas que estavam embaixo da mesa que o Neymar estava jogando, e eles me disseram que o atacante lesionou o pulso durante essa partida de pôquer e teve que jogar com a mão ruim. Ou seja, ele ficou com os dois, já tinha uma contusão num pulso, contundiu o outro, ficou com as duas mãos ruins. E todo mundo sabe que no pôquer uma mão ruim acaba com o seu jogo, Serginho. Tanto é, Serginho, que no Santos, que é o clube que ele usa como Prevent Senior, com futebol nos finais de semana, o Neymar atingiu a marca de 4 partidas sem lesão. E isso preocupa bastante, né? Mais uma preocupação aí, porque está acabando com todo o planejamento do clube e do pai e dono do jogador, que era o seguinte, o planejamento dele não jogar mais esse ano. Ele ir para o Santos,
só fazer aparições e captar O patrocinadores. futebol está atrapalhando. Agora, o plano do Departamento Médico Santista é trabalhar, então, a mente do jogador, Serginho. Ou seja, convencer o Neymar de que ele está lesionado, mesmo que ele não esteja. Até porque não é um atleta qualquer, né, Serginho? Precisa desse cuidado, precisa desse planejamento, porque ele é simplesmente a maior contratação desfalque do futebol brasileiro para esse ano de 2025. Com certeza. Agora, o Corinthians precisa desesperadamente de um planejamento assim pro Memphis Depay, entendeu? Um atleta que se lesiona muito pouco e a gente vai abordar? A gente tem que abordar. As implicações Com certeza. de Memphis Depay sempre em campo. Vamos abordar. Professor Serginho, o Corinthians jogou esse jogo com um time reserva, que foi uma ótima notícia para o atleta Memphis, que ele tem uma cláusula no contrato dele que ele ganha mais 5 milhões de reais caso fique no banco. No meio de semana, por exemplo, no jogo da Copa do Brasil contra o Palmeiras, ele marcou um gol, craque Daniel. Tinha torcedor do Corinthians chorando, craque Daniel. O clube entra em desespero. Serginho, não sei se você percebeu, mas na hora do gol do Memphis, o VAR chegou a ser acionado pelo staff do atleta, e assim que foi constatado que o Pix tinha caído com o extrato bancário em mãos, o juiz foi autorizado a dar o gol, Serginho. Não, e do jeito que o clube Corinthians está, craque Daniel, com um clima tenso, turbulento, o Dorival Júnior, ele tem que ser responsável e montar um esquema para manter esse atleta Memphis sempre longe do gol, craque Daniel. Ele é um perigo para a saúde financeira do clube. Quantas vezes a gente vai ter que falar isso aqui? Inclusive, Serginho, no final do jogo contra o Palmeiras, teve ali um início de confusão envolvendo o Memphis e, por sorte, ele não acertou um soco em ninguém. Porque já tinha um advogado do Corinthians completamente desesperado com o contrato dele na mão para ver quanto que ele tinha que receber para cada soco certo que ele desse, Serginho. Essa situação do Memphis está afetando também demais o desempenho esportivo do clube. Não é só o financeiro, é o esportivo também. Por exemplo, o Corinthians, nesse jogo aí contra o Palmeiras, teve um pênalti marcado, capitão. E aí, o que o Dorival fez? Ele colocou o Yuri Alberto pra bater, capitão. Olha o desespero. Porque se ele botar o Memphis fizer gol, acaba é mais 5 milhões, 10 milhões. Mas, Serginho, aí eu nem sei se foi por causa das premiações do Memphis, não, tá? Nem sei se é economia, não. Eu acho que é o seguinte, o Dorival Júnior, ele sabe que o Everton pegou pênalti recentemente. Então ele colocou, por isso, o Yuri Alberto, que é um especialista em perder pênalti. Ou seja, o objetivo ali era o Yuri errar tão completamente o chute, tão imprevisivelmente, a ponto de impossibilitar a defesa do Everton, Serginho. Mas o que aconteceu foi que o Yuri acabou errando errado, o Everton acabou defendendo sem querer. Vamos falar de mais turbulência no Corinthians, Serginho? Vamos sim, importante. Eu sei que isso machuca o torcedor, mas o torcedor tem que estar bem informado. E aqui a gente é um programa que não tem medo da verdade. Um senhor de idade que parece ser o presidente interino do clube, na situação atual não dá para ter certeza de mais nada em relação ao Corinthians, ele disse o seguinte: o Corinthians é como se fosse uma caixa d'água cheia de furos, que jorra água por vários desses furos. Alguns furos já foram fechados, outros terão que ser, mas não conseguimos fechar tudo de uma hora para outra. Serginho, metáfora aquática, eu gostaria da sua análise. Eu preciso beber um pouquinho de água para entrar em conexão, capitão, com a água. Você me permitiu? Um gole eu já consigo entrar com conexão com a água e eu já consigo fazer a interpretação dessa metáfora aquática. Toque os lábios na água, Serginho, sem engolir, tá? Encosta, mas não engole. Só toque o lábio, tá bom? Ainda não está claro para mim, capitão. Eu acho que eu precisaria de mais um toque. Tá bom. Tá bom. Tá engolindo não, né? O Corinthians está afundando, craque Daniel! Está afundando, craque Daniel! Provavelmente vai se afogar. É isso, o Corinthians está afundando. Acabou? Análise? Acabei. Tá bom. O Fortaleza que começou com o ataque Marinho Daverson, que talvez seja o ataque mais irreverente de todos os tempos. Eu fiquei até preocupado, mas infelizmente para a torcida do Fortaleza, o ataque irreverente só marcou um gol e não foi de nenhum dos dois atletas. Pelo visto, não é tão irreverente assim. E outra coisa, notícia em relação ao Fortaleza, Serginho, é que o atleta Davi Luiz realmente deixou o clube e já foi apresentado, inclusive, ao seu novo clube no Chipre, Serginho. Foi jogar no Chipre, aparentemente atraído pela expressão que vem logo depois do Chipre, que é clube europeu.
logo em seguida ali da proposta, deve ter chamado a atenção do atleta, e eu posso comentar isso muito bem, porque eu envio muitos jogadores para o exterior e sempre fui muito correto, Com certeza. tanto com os atletas quanto os pais dos atletas, e eu jamais menti sobre o destino do jogador. Eu sei que quando você fala clube europeu, pode ser qualquer clube, qualquer país europeu. A expressão é correta, tecnicamente é correta. Então a culpa não é do empresário, nesse caso. Quando o jogador é iludido, o jogador tem que estudar. O Chipre, por exemplo, ele no mapa, ele nem é um país europeu. O CEP é como um país asiático. Mas, como faz parte da União Europeia, ele é considerado, para fim de uma negociação, especialmente com atletas ingênuos como o Davi Luiz, ele é considerado clube europeu. Com certeza, cara. Você é um empresário muito correto. Só que eu também sou um profundo conhecedor da cultura capilar mundial, cara, Daniel. É um assunto que me interessa demais, todo mundo sabe disso. E eu sei que o Chipre fica muito perto da Turquia, que é aí o maior polo mundial do transplante capilar, cara, Daniel. Pode ser, então, que tenha sido aí até um bom negócio para o atleta Davi Luiz se transferir para lá. São 2 cartões amarelinhos ali que ele toma num jogo, ele já passa o final de semana livre para fazer um bate-volta ali em Istambul e chegar para treinar na segunda-feira já com a cabeça toda pontilhada. Parecendo uma boneca. Exatamente. Olha, o fato é que ele se apresentou no clube já trajando um boné, Serginho. Tem coisa aí. Tem coisa aí. Ou ele já está implantado, já chegou implantado, ou ele está tentando disfarçar. Pra ninguém saber qual é o cabelo dele, pra quando ele chegar, né? Implantado, ninguém vai saber. Já era assim. Tem cabelo bonito. Legal. Ou então ele simplesmente esteja naquela fase do relacionamento, que é o início de relacionamento, que é quando você finge ser outra pessoa, pro seu par. E outra coisa que me chamou a atenção é que eu vi nas fotos aí da apresentação dele uma multidão recepcionando o Davi Luiz. Achei isso estranho. Todo mundo alegre. Todo mundo muito alegre, tentando um acesso ali ao atleta. Fiquei na dúvida se de repente o Chipre também, pela proximidade com a Turquia, trazido de forma geograficamente correta por você, a informação, é perto ali da Turquia, talvez o Chipre também seja um polo de transplante capilar e aquelas pessoas podem ser todas cirurgiões capilares brigando para quem realizará o implante nesse atleta, que é um atleta que tem um poderio financeiro muito grande. Não, e até pelo tamanho da área que vai precisar ser reimplantada, Catarina, uma cirurgia dessa pode mudar a vida de um cirurgião do Chipre, Catarina. Muda a vida. Pode até mexer com o PIB do Chipre, cara. Um cirurgião ali, fazendo a festa ali naquele couro cabeludo, ele faz o pé de meia dele. Com certeza. Agora, outra coisa também que chama a atenção nessa investigação que a gente está fazendo aqui, Sérgio, Tem que investigar. é o escudo desse clube. Se você reparar, o escudo, ele é uma pessoa. É um rosto de uma pessoa. E uma pessoa com cabelos esbeltos, completos, cheios. Ou seja, pode ser que ele tenha se transferido direto para uma clínica de transplante capilar. O que a gente tem que investigar, você falou muito bem que a gente tem que investigar, talvez até fazer uma super reportagem, é se esse país Chipre existe mesmo. Entendeu? Tem isso também, ninguém nunca falar. Pode ter sido um golpe e esse atleta aí, a gente sabe que ele é ingênuo. Até bobo. Eu sou uma pessoa ingênua, eu já passei muito por isso, você não entende o que está acontecendo, você é manipulado, você é levado e você não tem forças para sair. Vulnerável, né, Sérgio? Vulnerável. Um assunto muito triste, essa coisa da vulnerabilidade. Então, uma criança ainda, ou seja, ele é fácil de enganar e podem ter enganado ele com essa história de Chipre. Ele pode até estar trabalhando, Daniel, numa boate, e ainda permanecer calvo, As duas Nem coisas. realizar o sonho de jogar na Europa, nem realizar o sonho do implante capilar. Exatamente, está fazendo o drink. Eu não quero ser pessimista aqui, Serginho, mas a gente tem que abordar com seriedade. E é possível, sim, que se ele negociou com empresários inescrupulosos, deve ter colocado esse atleta num avião, Serginho, aquele tapa-olhos ali de dormir, e mandaram ele pro futebol capixaba, Serginho. Fortaleza é muito longe. Ele pode achar que ele cruzou o oceano. E aí ele tá jogando no Linhares, achando que tá na Europa. Não, e hoje, eles nem tiram mais seu celular para você não se comunicar com ninguém, entendeu? Esse pessoal, quando sequestra, assim, faz esse sequestro, eles fazem a questão de te dar um celular de último tipo, com internet ali ilimitada, te coloca em vários grupos de WhatsApp e você vai acreditar em qualquer coisa, entendeu? É assim que funciona hoje. Exatamente. Mas parece que o time que fica no Z4 lá é banido do esporte de futebol. Futebol muito sacrificante, realmente, o futebol do Chipre, que é uma ilha, né, uma ilha muito pequena, que se você errar um chute, de repente até uma falta daquela do Davi Luiz, a bola cai no mar. Então, para você pegar de volta, dá um trabalho muito grande. Os gandulas lá são todos formados em salva-vidas.
É, uma jornada dupla. E você falou bem, o Davi Luiz, ele costuma bater aquela falta, muitas vezes fora do estádio, ainda mais o estádio para 200 pessoas comendo chipre. É uma arquibancada só, é só um degrau. Então você isola a bola muito fácil. E a gente sabe que a lei do futebol mundial... Mas aí, arquibancada quando é um degrau só, chama banco, Serginho. Exatamente, só tem isso, um banco. E nem tem gente, Daniel, pra ver. Então ninguém pode nem segurar uma bola. E agora a gente sabe que é uma lei mundial do futebol que quem isola pega. E aí eu não sei se o atleta Davi Luiz sabe nadar, Daniel. E hoje o caiaque é um transporte extremamente estável. Você que se locomove diariamente aí através do caiaque, fique atento! Acompanhou esse jogo no sábado, Serginho? Infelizmente sim, cara, Daniel. Infelizmente sim. Talvez tenha sido um dos piores jogos que eu já vi em toda a minha vida. E olha que eu já acompanhei muito futebol francês, cara, Daniel. Se você procurar hoje os melhores momentos dessa partida, Sport 0 e Bahia 0, você só vai encontrar a parte que eu já apito o fim do jogo, cara, Daniel. A pergunta que eu fiz pra mim mesmo quando esse jogo acabou foi: será que esse jogo era necessário? E eu respondi: não. Você comentava comigo antes do programa começar que você foi abordado por um vascaíno. Eu fui abordado. Serginho, ele fez um pedido pra Eu fui você. abordado, recentemente eu fui abordado por um vascaíno e ele falou o seguinte pra mim. Ele falou: fala bem do Vasco. Olha, drama! Por favor. E eu falei pra ele: eu não posso fazer isso. O Vasco precisa melhorar. E ele falou: mente pra mim. O torcedor do Vasco hoje tá assim, cara. Ele não tem mais esperança na equipe e ele busca essa alegria através de uma mentira, de uma ilusão, que ele quer que a imprensa faça esse teatro para ele. Mas nós não podemos fazer isso. Eu entendo esse drama, mas nós não podemos fazer isso. Então eu vou seguir com o meu questionamento. O meu questionamento é o seguinte: o Vasco é hoje um time grande em má fase? Ou será que o Vasco é um time pequeno que viveu uma grande fase no passado? Pergunta difícil, Serginho. Pergunta difícil. E eu vou além. Eu não só digo, mas como eu vou além. Quanto dura uma má fase para que ela seja chamada e definida como fase? É uma palavra perigosa, traiçoeira. Quando essa má fase perde essa questão temporal, essa característica temporal, e ela passa apenas a ser simplesmente a dura realidade. A palavra fase é traiçoeira, porque enche o vascaíno de esperança. Porque ela traz implicitamente ali uma noção de que ela será breve. De que ela vai acabar. De que ela vai acabar. Só que ela não acaba. E nós completamos já o primeiro quarto do século XXI e o Vasco segue em má fase. Botafogo 0, Supermercados Cruzeiro 2. Grande vitória do Supermercado Cruzeiro em pleno Engenhão. Agora, com grande atuação de Gabigol, Daniel, jogando no banco, que é onde ele ajuda mais, a gente fala, mas é só realmente quando as pessoas executam que eles têm o resultado. No meio de semana, por exemplo, empatou com o CRB em casa. Gabigol estava onde? Improvisado, jogando como atacante. Não foi para isso que ele foi contratado. O Cruzeiro observou ele no Flamengo no banco. Foi para isso que trouxe. Agora, porque as pessoas também, parece que elas fazem força para não entender. Sabe? O Supermercados Cruzeiro hoje é administrado por supermercados. Não é uma coincidência esse nome. E o que o supermercado faz de melhor? Colocar os seus produtos ali na prateleira, Serginho, à disposição. Exatamente. O produto não fica correndo para um lado para o outro, Não, Daniel. fica Mas você ali. vai comprar uma água, ela sai correndo. Aí toda vez que a câmera fecha ali no banco do Cruzeiro, tem os produtos do Cruzeiro que estão ali à venda. E o Gabigol é um deles. E no jogo de ontem nós tivemos aí uma intervenção polêmica do VAR também, tivemos também esse fato aí, no lance de um pênalti reclamado pela torcida do Botafogo. Mas o real problema não foi esse, para essa polêmica. O juiz, em jogos do Supermercados Cruzeiro, quando vai ao VAR, ele tem que assistir antes do lance a diversas ofertas da semana da carne do Supermercados Cruzeiro, então ele acabou não conseguindo ver o lance, desistindo e não deu pênalti para o Botafogo. No Castelão, o Ceará ficou apenas no empate contra o Flamengo, com um gol de Pedro Raul e uma assistência de... Eu não consigo dar essa informação. Você precisa dar essa informação. Eu não consigo dar essa informação. Eu tenho medo de não conseguir e O povo brasileiro ter precisa um ataque de tosse no meio da frase, Serginho. O povo brasileiro precisa dessa informação. O Ceará fez uma assistência... O Ceará fez o gol com uma assistência de Lucas Mugni. Aconteceu e o gol do Lucas Mugni contra o Flamengo está próximo de acontecer, está amadurecendo, Serginho. Eu seguro sua mão, cara. O fantasma do argentino habilidoso volta a assombrar o futebol brasileiro. Esse dia chegar, cara. Esse dia
ele ia chegar. Infelizmente, é a CBF também a culpada em relação a isso. Porque você deixa um atleta desse, solto, pulando de clube em clube, Livre para tomar suas próprias decisões. uma hora ele ia aparecer nas nossas análises. A gente cobra o futebol, a gente é refém desse jogador, craque Daniel. É como se esse rapaz fosse um Celso Roth do meio campo, Daniel. Uma hora ele vai aparecer, craque Daniel. E uma hora ele vai marcar. Num jogo analisado por nós. Talvez não tenha problema nesse dia. Eu preciso te informar uma coisa. Lucas Mugni já tem 3 gols. Um deles nesse campeonato. E ele tem 8 assistências. Daniel. Inclusive, ele é o líder de assistência no Ceará. Eu queria ter te poupado dessas informações, porque eu sei do seu emocional fragilizado, principalmente depois de tudo que aconteceu ali na cadeia na Polônia. Eu sei de tudo que você passou, Serginho, mas eu temo pela credibilidade da nossa premiação. Eu não sei fazer uma outra escultura, cara. Eu me especializei na escultura do Lucas Mugni. Muitas pessoas perguntam, Serginho, se o Lucas Mugni pode concorrer ao prêmio Lucas Mugni. Obviamente que pode. Com certeza. Bom, vamos mudar de assunto. É um assunto muito difícil. Um outro personagem que resolveu voltar ao futebol brasileiro, ao meu ver, de forma positiva, é o nosso querido Raio Laser. O Raio Laser, a alegria do Raio Laser está de volta aos estádios, Serginho. Tivemos aí no jogo do Cruzeiro, do Palmeiras e ontem no jogo do Ceará, no Castelão. Hoje em dia, nós temos até apps, Serginho, apps de raio laser para você baixar e tentar cegar um atleta do time adversário com toda a praticidade, Serginho, no telefone celular. Mas os jogadores até eles estão reclamando, não é nem de cegar ou de não cegar, é que eles têm medo, cara, do torcedor remover uma tatuagem do pescoço dele sem querer. Né? Serginho, o Fluminense venceu o Grêmio com o gol de Everaldo, um atleta revelado pelo Grêmio, e isso trouxe de volta a questão trazida por nós aqui, também pautando a mídia especializada, que era em relação ao Fluminense no Mundial de Clubes. Será que realmente vale a pena revelar jogadores, Serginho? Um torcedor até fez esse comentário. O Gabriel Chalvin, ele disse o seguinte, Serginho, o torcedor do Fluminense não aguenta mais Xerém. Tem que acabar. Basta de revelar jogador. Essa é a solução, Serginho? Fechar Xerém, fechar as categorias de base do Fluminense? É um caminho, é um caminho difícil, mas é um caminho. Ontem, por exemplo, quem sofreu foi o Grêmio. Mas o Fluminense tem sido mais prejudicado por revelar muitos craques em Xerém que vão jogar em outros clubes, Daniel, e depois ficam eliminando o Fluminense nas mais diversas competições, porque você não tem como controlar isso. Às vezes você vai jogar, um torneio bobo ali no Japão, com o pessoal japonês, vai ter um jogador do Fluminense revelado nas divisões de base que vai eliminar o Fluminense, né? Às vezes numa primeira fase. O Fluminense foi eliminado nos Estados Unidos, Serginho, no Mundial, pelo seu próprio jogador. A verdade é essa, Xerém é hoje um celeiro fantástico de jovens extremamente talentosos, que eles têm um sonho, um único sonho, que é um sonho de um dia deixar o Fluminense. E eliminar o Fluminense depois. Tem que sonhar! Uma notícia que me deixou bastante receoso, Serginho, foi a de que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ele pode banir vistos para brasileiros na Copa de 2026. Preocupa. Isso me preocupa. Eu li muitas matérias questionando a situação da torcida, como é que vai ser, mas ninguém está falando de outra coisa. A seleção brasileira é formada por brasileiros. Exatamente. Como é que vai ser? Como que a gente vai fazer para jogar? Pois é, talvez a gente até com o estrangeiro tenha mais chance do que a seleção brasileira só com o brasileiro. Tem que ver isso aí. A gente tem o Andreas Pereira, né, que ele tem a cidadania belga. Temos o Jorginho, que tem o passaporte italiano. E, de repente, se a gente conseguir agilizar aquilo que a gente pede há muito tempo, que é dos filhos do Mazinho fazer um time próprio, a gente consegue aí fazer um juntadão. Pensando assim, com essa coisa aí do passaporte e tal, de repente até o Leandro Hassum, Daniel, tem condição de jogo também, porque ele mora lá nos Estados Unidos, ele tem green card, e hoje o Hassum, ele tem um físico de atleta, Daniel, ele é cheio de tatuagem também, ele usa brinco. Se ele coloca uma lente nos dentes, não sei nem se tá fazer no plano aquela dele, da azulejada nos dentes? Exatamente, ninguém vai dizer que ele não é um atacante da seleção. Talvez tenha que ser realmente um time misto aí, né? A gente tem outros nomes muito fortes com dupla cidadania, como Bruna Marquezine, Virgínia Fonseca, Serginho Rondiakoff, um cabeção de malhação. Pode dar ali um grande artilheiro ali numa bola aérea. Exatamente. Todo mundo sabe que eles vão entrar facilmente, porque quando você tem a cidadania italiana ou uma outra cidadania, você é intocável, Serginho. Eles vão poder entrar com tranquilidade. Agora, falando em seleção brasileira, Daniel, eu fui muito cobrado no último programa por não ter anunciado a minha tese, mas é porque eu ainda estava pensando. E agora que você falou sobre seleção brasileira, eu queria anunciar, Daniel.
para você e para o público do Falha de Cobertura qual será a minha tese que eu vou defender para receber o título de doutor, Daniel, para fazer meu doutorado. Você me permite que eu fale da minha tese? Permito. Minha tese vai ser o seguinte, eu escrevi aqui. Que fim levou o Hexa? Uma pergunta. Você tem que fazer uma pergunta. Uma análise da impossibilidade do 6º título mundial da seleção brasileira de futebol a partir do impacto dos elementos culturais contemporâneos no desempenho dos atletas e na falta de competitividade do time brasileiro. Essa vai ser a minha tese. E aí eu queria fazer um pedido. Você aceita ser meu professor orientador? Não sei, Serginho, não sei. É muita responsabilidade, não sei se é o momento certo da minha carreira. Eu vou precisar refletir e dar a minha resposta no próximo programa. Uma tese de doutorado é coisa séria, não é bagunça, precisa de dedicação, tempo. Você precisa se alimentar, por incrível que pareça, precisa se alimentar durante toda a escrita da sua tese. Você vai ter que estar com energia, vai ter que estar focado. E isso precisa de dinheiro. Eu vou precisar já começar, mesmo antes de te responder, já começar a pedir doações, Serginho, para receber na minha conta e conseguir administrar aí a sua tese, como professor orientador. Então, você pode já fazer a sua doação para a tese de doutorado do Serginho através do Pix, o e-mail doutorserginho@gmail.com. Faça a sua doação de qualquer valor, preferencialmente que não sejam centavos, mas faça a sua doação e, dependendo aí de como andar essas doações, eu posso, de repente, responder positivamente, Serginho. E o Campeonato Brasileiro vive um momento, sem dúvidas, especial. Seja pela presença de grandes craques, como o empresário do meio holandês Memphis Depay, seja pela grande campanha que os representantes brasileiros fizeram recentemente na Copa do Mundo de Clubes, sendo todos eliminados. Esses elementos, aliados à eleição de um presidente musculoso para a CBF, fez do Brasileirão, atualmente, uma das competições mais atrativas para casas de apostas parcialmente legalizadas no Brasil. Porém, mesmo diante do bom momento da nossa combalida paixão nacional, assim como preza o bom jornalismo, somos obrigados a fazer um alerta a você, torcedor. Sim, seu time pode ter contratado um cara relativamente jovem que não deu certo na Europa e pode ter dado a sorte de pegar uma equipe de carvoeiros asmáticos chilenos no mata-mata da Libertadores. E seu time pode até não ser treinado pelo Mano Menezes. Mas não se esqueça que toda essa chuva de bênçãos pode ser interrompida de repente. Pois quando você menos esperar, quando você já estiver amamentando um fiapo de esperança dentro do seu coração, o seu time pode aparecer. Um dia, do nada, com um argentino habilidoso no elenco. E por mais que muito pouco se fale sobre isso na mídia hoje, é uma ameaça da qual nenhuma equipe está imune. Eu até peço desculpas por ter pesado o clima, mas diante dessa perspectiva assustadora, a lição que fica para você, torcedor, é a seguinte: viva! Viva, droga, viva! Viva cada dia como se fosse o último! Porque quando o técnico do seu time pedir a contratação de um meia argentino, canhoto e habilidoso, você sabe que não haverá mais nada a ser feito, a não ser chorar. E ameaçar também a diretoria de morte nas redes sociais, porque Lucas Mugni não é apenas um jogador. Lucas Mugni é uma ideia, e essa ideia está mais viva do que nunca. Ponto final no Falha de Cobertura de hoje. Um forte abraço e um beijo nos seus olhos.